Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Lália Araújo e tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso cantinho, ajude o nosso cantinho a crescer, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Hoje o nosso vídeo é a pedidos, né, de uma enquete que eu coloquei lá no Instagram. E vocês escolheram esse tema, que é experiências de uma neonatal. Eu fui mamãe, né, e sou mamãe de neonatal, experiências de uma neonatal. Passei pela neonatal nas duas gestações, então eu trago muitas experiências aqui pra vocês. A primeira eu vou contar, que é a do meu primeiro filho, né? Que pra quem não sabe aqui, que eu já tenho minha história aí contada aí nos outros vídeos, volta os outros vídeos aí que vocês vão entender direitinho a nossa história, tá bom? O primeiro filho foi um bebê muito esperado, tentado por 13 anos aí. E na 23ª semana de gestação, eu entrei em trabalho de parto naturalmente. Então fomos para maternidade, para quem não sabe, na nossa cidade não tem maternidade, então tivemos que ir para uma cidade vizinha. E chegando lá, quando o médico fez o toque, quando o médico me examinou, constatou que o meu filho estaria vindo ao mundo, né? Com 23 semanas de gestação. E ali, naquele momento, ele deu o diagnóstico de que ele não sobreviveria, de que ele não chegaria a nascer com vida, na verdade. E ali começou toda uma luta pra gente, né? E aí eu trouxe as experiências da neonatal para vocês. Contradizendo a medicina, ele sobreviveu, né? Aquele momento que os médicos diziam que ele não ia sobreviver, então ele nasceu vivo, para honra e glória do Senhor. E começou a lutar pela vida ali numa neonatal. E foi ali que eu adquiri muitas experiências, né? Naquela UTI. E a primeira delas, eu fiz até uma colinha aqui para mim não deixar nada assim para trás, para vocês. Ele nasceu com 640 gramas, tá? Então, um bebê muito pequeno, eles consideraram uma prematuridade extrema. Então, eles deram pra ele, assim, que foi um milagre ele ter nascido vivo, né? Então, mas pra mim, eu creio e cria naquele momento que Deus estava ali, né? Cuidando de tudo. Enfim, ele nasceu com 640 gramas e foi direto pra UTI. Ele não ficou nem um momento assim comigo. Ele só nasceu, a médica colocou ele aqui em cima de mim e em poucos segundos, assim, já levaram ele porque não podia ficar sem, né? E ali começou a nossa luta, porque, como eu contei no outro vídeo, eu tive placenta retida, então eu passei por um processo de fórceps e em seguida a minha placenta não saía. Eu fui para curetagem e da curetagem eu precisei passar por uma cesariana para retirada da minha placenta. Nesse meio tempo, ele ficava lá na UTI. Eu fui conhecer ele com 2 dias. Então, a primeira experiência que eu tive foi a incerteza de que se eu conseguiria ver ele mais uma vez com vida, né? Porque diante de todo o diagnóstico dele, era uma luta diária, né? Mas antes de contar tudo isso, eu quero mostrar pra vocês o meu arco-íris, que é o Moisés. Fala oi, filho. Dá um tchauzinho. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo assim, ó. Fala olá, pessoal. Ai, coisa linda demais. E esse é meu arco-íris, como dos outros comentários me pediram muito pra mostrar ele. Então esse aqui é o meu arco-íris que faz 3 anos, a semana que vem. E continuando a história, a primeira experiência que eu tirei, com certeza foi a incerteza de que se eu conseguiria ver o meu filho mais uma vez com vida, né? E aí, quando eu consegui ver ele, já fazia 2 dias que ele tinha nascido, então o meu esposo estava cuidando de tudo lá, porque como eu passei por todo esse processo, eu estava me recuperando, então eu não consegui ver ele assim. A segunda experiência foi amamentar um ser humano tão pequenininho, né, por sonda. Então eu tirava todo o leite todos os dias e colocava numa, tipo uma seringa. Eles davam na seringa para ele, de gotas assim, para eles. E ali começou ali uma experiência muito louca comigo, porque a gente olhava aquele ser tão pequenininho lutando ali pela vida. E vocês vão ver o Moisés direto por aqui, porque eu deixei a porta aberta para ele participar do vídeo, para que vocês vejam ele, tá bom?
E aí eu tirava todos os dias o leite para que ele fosse alimentado. Essa foi a segunda experiência, assim, muito surreal, porque você sair de uma maternidade sem teu filho no colo e durante as noites e noites você acordar molhada de leite porque o teu filho não conseguia mamar. E eu chorava muito por conta de que eu pensava, nossa, ele tá com fome e eu não posso amamentar o meu filho. Então eu ia lá na parte da manhã, tirava todo o leite e eles ficavam lá alimentando ele durante todo o dia, né, com aquela seringa que eu não podia pegar ele. Quando eu peguei ele, foi 2 dias antes da sua morte. Então eu peguei ele no sábado, ele faleceu na segunda, no domingo de madrugada para segunda. Então, a experiência terrível de você estar com o leite pronto para dar pro teu filho e o teu filho não poder mamar é terrível, é a experiência mais terrível que eu já passei. Né? A outra experiência, assim, surreal foi poder pegar ele no colo pela primeira vez, fazer aquele canguruzinho, sabe, assim? E quando eu peguei ele, as enfermeiras, elas falaram pra mim, mãe, você quer segurar? E ao mesmo tempo você tem medo de pegar e ao mesmo tempo você diz, eu não vou perder essa oportunidade por nada, que eu não sei o que vai rolar amanhã. Então, quando eu segurei ele no colo pela primeira vez, foi um misto de sensações, de medo, de desespero, de machucar, de que ele estivesse ali sentindo dor, sabe? Foi uma coisa assim surreal. Depois foi a sensação de, como que eu posso falar? De impotência por você não poder fazer nada pro teu filho ali naquele momento, sabe? Uma mistura de sentimentos que, que vai assim, sabe? Do 8 a 80, assim. Ao mesmo tempo você tem muito medo, ao mesmo tempo você tem muita força, ao mesmo tempo você quer tirar ele dali, ao mesmo tempo você quer dar sua vida pro teu filho ali naquele momento. É basicamente isso. E eu, como tinha passado por todo o processo de, assim, do sofrimento de tirada da placenta, eu tava tão inchada, tão abalada com tudo aquilo. E então, todos os dias que eu chegava lá, eu meio que eu tava assim, vivendo uma coisa que não era eu que tava vivendo. E depois que você vai cair em si, e a ficha cai, enfim. Depois, a mistura de sentimentos, quando você, todas as vezes, todas as manhãs, quando você sai de casa, o medo é constante. Você tem medo de um telefonema. Quando o telefone tocava, eu ficava apavorada, com medo de ser anel e falar o que eu não queria escutar, sabe assim? E enfim, esse dia chegou, né? Quando aconteceu o óbito dele, que ligaram pra gente aqui em casa, que eu atendi, eles não quiseram falar pra mim, passaram pro meu esposo. Eu ali, naquele momento que eu escutei o telefone tocar, eu já tinha certeza o que era, sabe assim? Então foi uma experiência assim muito fora do comum que eu passei ali, porque ao mesmo tempo você tem a certeza do que o médico falou, você sabe o que o médico falou, mas você vai, como eles pediram pra gente ir pra lá, né? Você vai com a esperança de que aquilo ali tudo era um equívoco. Então, você só cai a ficha realmente quando você chega lá e a médica, como falou pra mim, olha, infelizmente o Davi, o Henrique, não sobreviveu. Pra quem não sabe, o meu bebê chamava Henrique Davi. Então o médico chegou e falou, infelizmente, o Henrique passou por uma noite muito difícil e teve hemorragia, foi a causa da morte dele, né? E teve uma hemorragia e ele não resistiu. E aí, outra experiência, como mãe, nós recebemos essa, como é que fala? Recebemos essa notícia para nós mãe, que estamos esperando tanto, tanto, e que estava com tanta esperança de que tudo isso passasse, era como se abrisse o chão e a gente entrasse, assim, não existisse mais nada. Eu falo que naquele momento que eu soube da morte do meu filho, o meu mundo ficou preto e branco. Assim, eu não conseguia ver cor em nada, 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 nada. É como se passasse a vida pela nossa frente, assim, em preto e branco, sabe? E essa de longe foi a pior experiência que eu já passei, com certeza.
você ali reconhecer o corpo do seu filho numa neonatal, no necrotério, ter que ir lá reconhecer, e você chegar lá, aquele serzinho bem pequenininho, tá embrulhado num pano, e ali você precisar se despedir daquilo que você tanto sonhou, daquele sonho que você tanto planejou, sabe? Foi a pior experiência de todas, de todas, de todas, de todas, com certeza. Lali, como você lida com a perda, como que você lida com o luto? Primeiro, nos primeiros dias são terríveis, terríveis, terríveis. E eu optei por não desmontar nada do quartinho dele. E hoje vocês estão vendo aqui tudo em relação aí, guarda-roupa, cômoda, o berço tá no nosso quarto, né? Mas em relação a tudo que vocês estão vendo aqui, era tudo preparado para ele. Então eu optei para não desfazer absolutamente nada. A única coisa que mudou foi essa prateleirinha aqui em cima, que só coloquei depois que eu engravidei do meu arco-íris, que é o Moisés. Então, naquele momento, é como se o mundo tivesse aberto enfim, eu fiquei sem chão, né? Porque, como eu venha falado, era um bebê muito esperado, era um bebê que eu tentei por 13 anos, então eu sempre falo que a sensação é ver os seus sonhos correndo assim pelos dedos e você sem poder fazer nada. E ali, naquele momento, eu precisei de muita força e assim, os meus amigos, a minha família sempre me dando muita força também. A outra experiência também é o momento que o corpo chega no velório para que você venha se despedir. E ali, até então, você tá segurando ali, você tá crendo que tudo vai passar, que a sensação que dá que é um sonho que você vai acordar. E quando a funerária chega e diz assim, ó, tá tudo pronto e você pode ir lá ver seu filho, é a pior situação de uma vida de uma mãe. É chegar na beira de um caixão ali e ter que se despedir de alguém que você ama tanto, que você desejou tanto. Então, essas foram os picos, sabe, de experiências que eu tive. E você se sentir um nada, e ao mesmo tempo você buscar força, ao mesmo tempo você se sente fraca, você se sente a pior pessoa do mundo, porque você não conseguiu aquilo que você tanto queria. Então você se julga muito, você se cobra muito, fica procurando por que deu errado, eu deveria ter feito dessa forma, eu deveria não ter ido, eu deveria não ter feito, eu deveria ter ido assim, assim, assim. Pra quem não sabe, as minhas 2 gestações eu fiz tudo corretinho, eu fazia 2 pré-natais, então eu fazia um particular e um pelo SUS. E quando eu passei pelo particular, ele falou que estava tudo bem, e eu tinha falado pra ele que eu tava com um pouco de perda de líquido, e mesmo assim ele falou que era normal. Foi no dia da minha morfológica que eu fiz isso. E ele constatou que estava tudo certo com o bebê e que estava tudo perfeitinho. E eu falando pra ele que eu tava perdendo líquido, e mesmo assim ele falou que estava tudo correto. Quando eu cheguei em casa, a bolsa estourou. Só pra dar uma resumida, tá? Então você busca dentro de si algo que, tipo, a culpa foi minha. A gente se culpa o tempo todo. A culpa foi minha. Eu poderia ter feito de uma forma, eu poderia ter feito de outra forma. E você fica se culpando o tempo todo. Então, as minhas experiências foram essas. Um misto, sabe, de sentimentos que você tem. No primeiro momento você não quer acreditar que tudo aquilo está acontecendo, mas depois você cai em si e você vê o seu mundo desabando e você sem poder fazer nada. E você vai tentando, de certa forma, como é que eu, e você tende a aprender a superar, porque vai existir pessoas, ou na época minha mãe, né, era viva, meu esposo, que já era um grande guerreiro aqui, que é um assunto para um outro vídeo, mas assim, a todo tempo me dando força ali e eu tentando, sabe, de alguma forma entender tudo aquilo que estava se passando na nossa vida. E aí, a partir daí foi quando eu criei o canal, a primeira vez que eu criei o canal. E comecei a falar todos os sentimentos que eu tava sentindo. Porém, como eu falei, eu não tinha muito conhecimento, então o canal não foi pra frente. E aí eu comecei uma pesquisa sobre tudo que aconteceu e sobre o meu problema. Então eu comecei a participar de vários grupos. Continuando, a segunda experiência, na segunda gestação,
como eu, continuando a história, eu não demorei muito para poder engravidar, porque os médicos falavam para mim que era para mim esperar um ano pra eu tentar de novo, né? Diante de tudo que meu útero sofreu. Deixa eu ajeitar aqui. Diante de tudo que meu útero sofreu, era para eu esperar no mínimo até um ano. E aí eu conversando com meu esposo, eu falei pra ele que não, que eu não ia esperar tudo isso, porque por conta do meu diagnóstico, né? Então eu não sabia se eu parasse de evitar, se eu ia demorar tantos anos de novo, então eu não ia ficar esperando tanto tempo para poder eu tentar de novo, porque eu não sabia, eu era uma corrida contra o tempo, né? Então a gente, em comunhão, decidiu esperar no mínimo uns 8 meses. E aí quando eu falei assim, vou parar, né, de me prevenir e vamos tentar. E aí foi quando eu, pela segunda vez, eu já sabia como que era o meu processo, o meu corpo, como que ele reagiria. Então eu fiz tudo de acordo, né, com o que eu já tinha passado pela primeira gestação. E assim, foi rápido. Em 2 meses eu tava aí grávida, depois que eu parei de evitar. Então foi aquela alegria, né, de tudo, foi surreal a sensação. Então era um bebê também muito esperado depois de tudo que eu tinha vivido. E aí, só que foi dando as 39, 40 semanas, 41 semanas e nada dele querer nascer. E a minha médica do pré-natal falava que eu não tinha condição de nascer normal por tudo que eu tinha vivido, porque o meu primeiro parto tinha sido normal, mas eu passei por todo o processo da fórceps, da curetagem, depois da cesariana, então eu não teria condições de ter normal. Mas os médicos lá da maternidade, da cidade vizinha aqui, achavam que eu tinha a possibilidade de nascer normal. Então ficaram me segurando, eu ia e voltava, eu ia e voltava. E quando foi com 41 semanas, eu precisei fazer uma ultrassom de Doppler. Foi aí que o médico constatou que o nenê já estava em sofrimento e que ele já estava em contato com o mecônio. E aí vai eu passar por tudo de novo. Então, ou seja, quando eu dormi, que eu acordei e meu esposo falou que meu filho estava na neonatal, imaginem vocês, como mães, o que passaria na mente de vocês. Pela segunda vez eu estava ali vivendo tudo aquilo e com medo de acontecer tudo de novo, meus sonhos correr pelos dedos mais uma vez. Imagine quanto sofrimento, quanta dor, como eu clamava a Deus naquele quarto, como eu pedia para Deus, perguntava para Deus o que Ele queria de mim, porque pela segunda vez eu não ia suportar sair dali sem meu filho, eu não ia suportar enterrar um outro filho. Então eu clamava muito a Deus por isso, eu falava, Senhor, tem misericórdia, fala para mim o que o Senhor quer de mim. E talvez eu esteja fazendo de mal, de errado, para que tudo isso esteja acontecendo. Então era o que eu clamava para Deus, pedia para Deus me dar força para que eu pudesse viver aquilo ali. Porque eu não tinha mais força. Em menos de 2 anos eu enterrar um segundo filho na minha mente, sabe assim? Então veio aquele choque todo na minha cabeça. E aí Moisés, de peso normal, Moisés nasceu com 48 centímetros e 3 quilos 815, quase 4 quilos, ou seja, de um bebê extremo, prematuro, extremo, a um bebê com tamanho normal. Então eu ficava, Senhor, eu já não aguento mais passar por todo esse sofrimento. E aí o Senhor me ouviu, né? E aí em seguida, como eu tava, já era um parto mais tranquilo, como foi já cesariana, e aí de seguida eu já desci para ver meu filho, já tinha visto ele, já tinha dado mamar para ele, né? Porque ele nasceu num dia e no outro que ele foi para neonatal, ficou só um dia comigo, uma noite comigo. Então, e aí eu, né, tive toda a força de descer, procurar saber o que estava acontecendo com ele. E aí os médicos, a outra experiência, quando os médicos falaram para mim, olha, ele vai ficar aqui no mínimo 7 dias, porque ele precisa passar por um tratamento, ele tá com infecção no sangue e ele não pode sair daqui sem esse tratamento. E aí o choque, né? Porque quando eu desci lá, todas as enfermeiras que me conheciam do parto do Henrique estavam ali me vendo naquela situação com Moisés. Então elas me conheciam todas e sempre falando, mãezinha, você tá aqui de novo, passando por tudo isso de novo. Então a minha experiência assim, no momento em que ele falou isso,
passou todo um filme, né? E eles me acalmaram até, os médicos. Falaram, ó, a situação do seu primeiro filho era uma, a situação do seu segundo filho é outra. Então ele vai passar pelo tratamento e vai ficar tudo bem. Mas assim, para quem já tinha vivido tudo que eu tinha vivido, eu não é que eu não acreditava, mas o medo tomava conta de mim, geral, assim. E aí, como eu contei no outro vídeo, nesse mesmo tempo, a minha mãe sofreu um AVC e ficou internada, né? Então eu tinha que ir pra Nel todos os dias, mais uma vez, tirar leite pra ele, enquanto a minha mãe estava internada. Imaginem vocês aquele turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, e aí, quando eu precisei, que eu ia lá, que eu visitava ele, que eu via ele, assim, já mais esperto, que eu via ele. Aí no terceiro dia ele já não quis mamar, eu fiquei muito preocupada. E quando eles colocaram na sonda, saía pelo narizinho dele. E aquilo me deixava apavorada, apavorada, com medo de acontecer alguma coisa. E eu não trazer de novo meu filho pra casa. E aí teve um dia que eu sempre falo assim, quando a gente. Pessoas falam da lei da atração, que quando você deseja, que quando você quer, que quando você manda vibrações pro universo, acontece. No meu caso, eu falo que é Deus, assim, sabe? E aí eu conversei com Deus naquela madrugada e disse assim pra Deus que eu queria, eu precisava trazer meu filho pra casa, que eu queria trazer muito meu filho pra casa. E aí eu acordei com tanta felicidade, com tanta paz dentro do meu coração. Aí eu me arrumei toda. E, e eu me lembro que eu me arrumando e meu esposo. Porque, tipo, eu nem dormia direito. Era 5 horas da manhã, eu tava acordada, assim, apavorada pra poder ir pra lá e ficar o dia inteiro com ele lá. E só vinha à noite. Então, como era a cidade vizinha, meu esposo me levava. Aí eu ficava lá durante o dia todinho. Quando era de noitinha, meu esposo ia lá me buscar. Pra me ficar com ele, dar mamar, cuidar dele e tudo. Aí nesse dia eu acordei e falei pra ele assim, hoje eu vou buscar meu filho vem pra casa hoje. Eu tava com aquilo dentro do meu coração, sabe? E assim eu me lembro quando eu fui pegar o elevador pra subir pra Nel, uma enfermeira olhou pra mim e falou assim, nossa mãezinha, eu nunca vi uma mãezinha tão linda, tão radiante, é como você tá. Aí eu falei assim, é porque hoje eu vou buscar meu filho, hoje meu filho vem embora. Sem saber se os médicos iam dar alta. Enfim, não sabia, né? Tava com 5 dias. E aí, quando eu cheguei naquela neonatal, aí eu já vi ele no bercinho, porque, pra quem não sabe, a NEL tem a parte da UTI, que é lá dentro, onde você não pode, de maneira nenhuma, ter contato, pegar, só com a autorização deles mesmo. Então, não pode ficar pegando o bebê, não pode tirar foto deles. Tanto é que eu tenho fotos do Henrique, mas foram elas que tiraram, né? Eu não tirava foto do Henrique, porque eles falam que não sei o que do celular, das câmeras de celular, prejudica muito os bebês. Então eu morria de medo, não tirava. Então as fotos que eu tenho do meu primeiro filho foram eles mesmos que tiraram e depois passaram para mim. Então, a parte de UTI, você não pode ter muito contato com o bebê e tal, você fica olhando só de longe. O máximo que você pode, esterilizando as mãos, muitas vezes você colocar um pouquinho a mão dentro da incubadora, essas coisas assim. São coisas bem, sabe? Mas aí quando eu cheguei lá nesse dia, eu já vi o Moisés no quartinho, que é o quarto da Nel. Já não é UTI, já é o quarto da Nel. Então eu sabia que dali pra ter alta era um passo, sabe? Então quando eu vi ele naquele bercinho da Nel, eu já fiquei, nossa, já fiquei radiante de felicidade. Pensei, hoje eu vou embora com meu filho, em nome de Jesus. E aí o médico veio e se aproximou e veio falar comigo, falou que ele estava assim de alta, ele precisaria terminar o tratamento dele em casa, tanto é que ele ficou tomando por mais 7 dias uma injeção que eu levava ele aqui no pronto-socorro e eles aplicavam essa injeção que era dolorida demais. Mas eu já estava muito feliz de trazer meu filho embora, né? E aí a experiência que eu não vivi no outro, né? E aí eu tava ali com o meu prêmio nas minhas mãos, radiante de felicidade, que eu ia embora, e que todo aquele processo de neonatal, de UTI, tinha ficado para trás, assim. Então, a sensação que a gente tem é que o Senhor realmente cuida, né? E que todas as vezes que nós passamos por qualquer situação, por difícil que seja, tem alguém cuidando da gente de alguma forma, sabe? Seja em oração, seja
em cuidado mesmo, ou seja, o Senhor mesmo assim nos dando forças para poder tá ali lutando, né? E foram essas as minhas experiências. Hoje o meu arco-íris vai fazer 3 anos a semana que vem, que eu quero gravar aqui com vocês, para mostrar para vocês a festinha, uma festinha simples que eu vou fazer para ele. Mas a gente comemora todos os anos, independente. A gente comemora, assim, todos os anos e faz festas todos os anos por tudo que a gente passou, por tudo que a gente viveu. A gente comemora muito a vida dele. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu gostaria muito que vocês dessem sugestões de vídeo para que eu possa gravar para vocês. Para quem não sabe, o meu esposo é deficiente físico, né? E eu pretendo trazer o vídeo dele aqui para vocês também, já há pedidos também do Instagram, mas é um assunto para um outro. Mais uma experiência da Nel que eu lembrei, eu nem marquei aqui, mas eu lembrei, e eu creio que quem é mãe de neonatal aqui pode comentar aqui nos comentários o quanto que é pavoroso aquele aparelho que tem um aparelhinho assim, que é dentro da UTI mesmo, e ele marca a saturação do bebê, ele marca os batimentos do bebê, e tudo é vinculado àquele aparelho, que fica bem do ladinho da incubadora, assim. É pavoroso o barulho quando dá algum movimento alterado, alguma coisa do bebê, o quanto que aquilo apita e o quanto que uma mãe fica desesperada com aquilo. É surreal, assim, nas 2 vezes eu passei por isso, assim. Então, é desesperador você ouvir aquele barulho, sabe, de alguma coisa tá dando errado, de alguma coisa tá dando errado, então você fica apavorada. Eu creio que aqui quem é mãe de prematuro, mãe que já passou pelo uma UTI, deve saber o que eu tô falando. Quando faz aquele barulho daquele aparelho, a gente fica em choque, a gente não sabe o que faz. Muitas vezes é até eles que tiram o pezinho, tiram assim perdem a veia e tal, e começa a apitar, ou tira do dedinho, e eles mesmo tiram, mexendo, mas a gente fica apavorado, simplesmente apavorado. Então essa é mais uma das experiências, de quando a gente ouve aquele barulho, a gente vai no limite, do 8 a 80, assim. Então, é mais uma assim, das experiências que eu passei. Foi escutar aquele barulho, assim, não saber o que fazer, o desespero tomar conta, de saber, imaginar que tá acontecendo alguma coisa, porque faz realmente o barulho de como se o coração estivesse parando de bater, os batimentos, aqueles negocinhos param, então fica parado assim. Então você pira naquele momento, você pira mesmo. E esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com um amigo, com uma amiga. Se inscreve se você ainda não é inscrito no nosso canal. Curte bastante, dá muita sugestão de vídeo para que eu possa estar gravando para vocês, tá bom? E é isso, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!